Amém? Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Glória a Deus. Aleluia. O chamado é o convite. Aleluia. O chamado é o convite. É Deus chamando, vem. Aleluia. O Senhor tem chamado muitos para pregar, para louvar, para servir a Ele, né? Tem chamado como líder, né? Como pastor, missionária. Aleluia. Mas são poucos que respondem o chamado. Porque o chamado, igreja, ele exige renúncia, né? O chamado, ele exige que nós nos posicionemos, né? Que nós nos colocamos na dependência do Senhor. O chamado exige de nós, aleluia, nós suportamos o processo. Aleluia. Glória a Deus. Muitos são chamados, mas poucos suportam o processo, né? O chamado é uma escolha individual. Entre o chamado, aleluia, a escolha existe renúncias. O Senhor ele vai nos provar, aleluia. O processo não é um castigo, o processo é uma preparação, aleluia. E você está disposto, aleluia, a passar por este processo? Porque muitos são chamados, mas poucos permanecem. Muitos desistem na metade do caminho. Aleluia. Davi também passou por um processo. Eu vou citar o nome, né, de alguns personagens da Bíblia que passaram por processos. Aleluia. Davi ele foi ungido a rei, né, mas ele voltou para cuidar das ovelhas. Ele foi ignorado pelo pai, foi ignorado pelos irmãos, né, pela família. Foi perseguido pelo rei Saul. O rei Saul queria matar o povo, queria matar Davi, porque ele tinha inveja. E ao mesmo tempo ele tinha medo de perder, né, o reinado. Primeiro Deus testa o coração antes de liberar a coroa. Muitos querem receber a coroa, mas não querem pagar o preço. José também passou pelo processo. José foi traído pelos seus irmãos, foi vendido como escravo. Foi até esquecido. Aleluia. Ele passou por falsa acusação, foi preso injustamente, mas ele suportou o processo. E Deus honrou Davi. Aleluia. Deus honrou José, né, de escravo a governador do Egito. O processo revela o caráter, e permanecer é uma decisão. Moisés também passou por um processo. Moisés ele foi chamado para libertar o povo de Israel, né? Ele passou pelo deserto durante 40 anos, né? Ele teve que suportar a murmuração, né? O povo ele saiu do Egito, mas o Egito permanecia dentro deles, né? Eles sempre, por mais que Deus provia para eles o maná, Deus proveu tudo, mas mesmo assim eles não paravam de murmurar. E Moisés ele teve que suportar a murmuração do povo, né? Ele enfrentou vários desafios. O deserto não é um abandono. O deserto, igreja, é uma preparação. Vocês podem perceber que quando nós estamos no deserto, nós estamos mais quentes. Quando nós estamos no deserto, a gente ora mais, a gente jejua mais, nós temos mais intimidade com Deus, nós nos aproximamos mais do Senhor e também crescemos espiritualmente. Então, muitas das vezes, o Senhor vai nos permitir passar pelo processo. Aleluia. E como eu disse, o deserto não é para te matar, igreja. O deserto é a escola do crente. Aleluia. Para você crescer espiritualmente é necessário passar pelo deserto. Outro também que passou pelo processo. Jesus chamou Pedro, né? O Senhor todos os dias ele vem chamando, né? Ele está chamando. Aleluia. E assim aconteceu com Pedro, né? O Senhor Jesus ele chamou Pedro. Pedro era pescador, mas o Senhor Jesus chamou ele para ser pescador de homens. Só que Pedro ele negou Jesus, ele negou 3 vezes. E por que Jesus não desistiu de Pedro? Por quê? Porque quem cai e volta arrependido alcança misericórdia, perdão e restauração. Quem se arrepende não é descartado, é transformado. Aleluia, palavra forte, né? Vou repetir. Quem se arrepende não é descartado, é transformado por Jesus.
Deus ele não vê como um homem vê. Aleluia. O homem ele julga, mas Deus ele liberta, Deus ele transforma. Só que com Judas foi diferente. Judas foi chamado, ele andou com Jesus, viu os milagres, mas ele não permaneceu. Na primeira oportunidade, ele traiu Jesus. Ele vendeu, aleluia, traiu Jesus por 30 moedas de prata. Aleluia. E ao invés de se arrepender, ele preferiu tirar a própria vida. O maior inimigo do chamado não é o diabo, mas o coração inclinado ao pecado. Judas não guardou o coração. Estar perto de Deus não é o mesmo que ser mudado por Deus. Não basta estar na igreja. É necessário que você permita que Deus te liberte. Muitos estão na igreja, mas não permite Deus libertar, não permite Deus transformar. Quer permanecer na presença de Deus sem mudança, sem transformação. O Evangelho é um convite à transformação, à mudança de caráter, mudança de vida, mudança de pensamento. Na parábola das bodas, muitos foram chamados para a festa de casamento que o rei fez para o seu filho. Aleluia, o mundo espiritual, o rei é Deus, Filho, Jesus. Ele está convidando muitos para a festa, muitos são chamados, mas muitos têm desprezado o convite, muitos têm rejeitado o convite. Alguns, na parábola das bodas, alguns até aceitaram. A festa ela ficou cheia, mas havia um homem sem a veste nupcial. Veste fala de santidade. Ou seja, ele não estava preparado. Ele estava no lugar certo, mas não estava preparado. Muitos estão na igreja, mas não estão preparados. Sem as vestes adequadas, sem transformação. Aceita o convite, mas não aceita a mudança. Infelizmente, muitos vão ficar de fora dessa festa. Aleluia, que é o arrebatamento. Quando Jesus nos chamar, muitos vão ficar de fora, porque aceitaram o convite, mas não aceitaram a mudança. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. Jesus é o maior exemplo de escolhido, que cumpriu o seu chamado. Foi escolhido para morrer por nós. No Getsemane ele poderia desistir, mas não. Ele não desistiu. O que ele falou? Que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a sua. Ele abriu mão de tudo. Aleluia. O escolhido é assim, igreja. O escolhido, ele abre mão de tudo, das suas vontades, das suas vaidades. Ele abre mão de tudo, porque ele sabe que tudo, aleluia, tudo é lícito, mas nem tudo lhe convém. Quando você está na dúvida se você está agradando a Deus ou não, aleluia, pergunta para si mesmo, o Espírito Santo de Deus ele vai te incomodar. Senhor, isso te agrada? Isso não te agrada? Que o Senhor ele toca, o Espírito Santo de Deus ele toca e incomoda a igreja. Aleluia, nós temos que aprender a nos colocar dentro da brecha. Aleluia, santo, santo é o Senhor. Nós temos que aprender a renunciar. Aleluia, abrir mão da nossa vontade, fazer a vontade do Senhor. Foi por isso que nós aceitamos ao Senhor Jesus, que se fosse para viver a vida como era antes, não precisava aceitar Jesus. Aleluia, quando nós aceitamos Jesus, em outras palavras, você decidiu, você tomou uma decisão de servir a Deus. E servir a Deus não é de qualquer maneira, não é do jeito que você quer, do jeito que Ele quer. Aleluia, santo, santo é o Senhor. Tem os requisitos para você andar com o Senhor. Não é de qualquer maneira. O escolhido ele não faz o que ele quer, ele faz a vontade do Pai. Você não foi, aleluia, você foi chamado. Mas a pergunta que eu te faço nessa noite, aleluia, você está vivendo como escolhido? O Senhor chamou eu, chamou você, chamou, conforme eu disse aqui, chamou José, chamou Moisés. Mas você está vivendo como escolhido? Aleluia, eu gostaria que você refletisse nisso. O Senhor te chamou, mas você está vivendo como escolhido? Você está se posicionando como escolhido? Aleluia. Você está disposto a suportar o processo
e cumprir o seu chamado? Você está disposto a permanecer firme quando, aleluia, o processo te apertar, quando estiver doendo? Aleluia, você está disposto? O Senhor não chama curiosos. O Senhor está separando aqueles que querem se comprometer a servir em espírito e em verdade. Aleluia. Glórias a Deus. Santo, santo é o Senhor. O processo revela o caráter. Permanecer é uma decisão. Eu quero repetir mais uma vez. Repete comigo, igreja. O processo revela o caráter. Revela o caráter. Permanecer é uma decisão. Aleluia. Glórias a Deus. É uma decisão. Então, se você quer permanecer, aleluia, debaixo da vontade do Senhor, aleluia, é necessário que você aceite suportar o processo. Não é fácil, mas vale a pena. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Eu gostaria que a igreja se curvasse a cabeça. Aleluia. Que toda a igreja curva a cabeça. Que agora eu vou fazer uma oração. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Glória, glória, glória a Deus. Pai, não queremos ser, Pai, apenas ouvintes da Tua palavra, Senhor. Mas queremos viver, meu Pai, debaixo da promessa do Senhor, meu Deus. Nos coloca no centro da vontade do Senhor, meu Deus. Vai colocando por terra tudo que não convém do Senhor, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, quebra tudo que tiver que quebrar, Senhor. Senhor, tira tudo que tiver que tirar, Pai. Aleluia, mas nesta noite nos purifica, nos santifica. Pai, nos dá força para suportar o processo, Pai. Nos coloca, Senhor, dentro, meu Pai, no centro da vontade do Senhor, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, cumpre em nós o Teu propósito, cumpre em nós o Teu querer. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a oportunidade, as palmas que louvam o Senhor.